Boa noite a todos. Estamos felizes, por mais uma oportunidade dada pelo Senhor a todos nós nessa noite. E nesta noite eu quero trazer para você, queridos, dois milagres em um ano que eu recebi das mãos do Senhor Jesus Cristo. Talvez para você possa dizer assim, pastor, mas como Deus operou esses milagres? Você vai ver, você vai ficar abismado de saber que quando Deus ele tem um propósito na vida do homem e da mulher, ele trabalha, ele age, ele faz verdadeiramente acontecer aquilo que tem que acontecer. E eu quero já de imediato, sem muita perca de tempo, mostrar para você nas Escrituras Sagradas, ler o versículo 2 da palavra aqui, um trechinho da palavra, e estar testemunhando, da grandeza do Senhor. Quem sabe você é uma pessoa que precisa com urgência do milagre de Deus na tua vida. Você precisa de uma cura extraordinária na tua vida. Quem sabe a medicina ela tem desenganado você. Quem sabe você já gastou muito dinheiro com médicos, com consultas, com exames, e as coisas continuam da mesma forma. Eu quero convidar você nessa noite a prestar bem atenção na palavra de Deus e nos testemunhos que darei aqui. Tá? São testemunhos vivos nesta noite aqui para você, os teus ouvidos. Testemunhos vivos aqui, tá? Para você aqui, tá bom? Então nós vamos aqui ler a palavra do Senhor nosso Deus, tá? Que se encontra aqui no livro de São Marcos. Abra lá a tua Bíblia, tá? Livro de São Marcos, no capítulo 4 e no versículo 35. Diz assim as Escrituras Sagradas: Jesus apazigua as tempestades. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda do rio. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa do barco dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não se te importa que vamos perecer? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, disse: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos ainda? Não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar manda e eles obedecem? Aí está, queridos, esta passagem de São Marcos aqui, essa passagem do evangelista aqui, o São Marcos, São Marcos, ele foi assassinado também, sendo arrastado e despedaçado dentro e pela população de Alexandria, tá? Nenhum dos discípulos do Senhor teve uma morte sossegada, tá? Com exceção de João na ilha de Pátimo. No decorrer das mensagens eu vou narrando para você a morte desses discípulos do Senhor, que não foram nada fáceis, tá? Não foram nada fáceis, esses apóstolos, tá? Esses apóstolos do Senhor aqui, todos eles foram assassinados, com exceção a João. Tá? Nós encontramos aqui, nesta passagem, Jesus outra vez demonstrando o seu eterno e glorioso poder em apaziguar as tempestades que estavam caindo naquele barco, sobre o barco dele com seus discípulos naquele momento. Mas a Bíblia Sagrada que após uma longa manhã, uma longa tarde de pregação, de curas, de milagres e libertações, Jesus estava cansado, entrou no barquinho com seus discípulos, deitou sobre uma almofada e estava descansando, porque Jesus, no momento em que ele assumiu seu ministério terreno como profeta, como pregador da palavra de Deus, como o Messias prometido, ele não teve mais sossego.
ele não sossegou mais. A partir do momento em que ele se entregou de verdade ao seu ministério, ele não descansou mais. A Bíblia Sagrada chega a dizer que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, porque aonde ele passava as coisas aconteciam. Os milagres aconteciam, as maravilhas aconteciam, as libertações aconteciam, né? E nesse dia, ele já estava cansado da Bíblia Sagrada. Ele deita nesse barco, na popa, e dorme em cima de uma almofada. Levanta-se essa tempestade, os discípulos chegam e dizem para ele: não se te dá que vamos perecer? Acorda, não vai morrer afogado, né? Se levanta rápido daí. Diz as Escrituras Sagradas que Jesus levanta, do despertar do seu sono, e vai até as beiras do barco ali, e dá uma olhada e estende a sua mão. Estende a sua mão aos céus, a Deus, e ordena, né? Diz ao vento e ao mar: cala-te, aquieta-te. E diz as Escrituras Sagradas que se fez bonança. A tempestade cessou, o vento se acomodou, só ficou aquela brisa suave soprando. As águas ficaram aniveladas, sem ondas mais agora. O barco começa a deslizar, flutuar sobre as águas, calmo, sereno e tranquilo. Este é Jesus. Este é Jesus que faz. Este é o Filho de Deus que tem esse poder de realizar estas obras maravilhosas. E eu já quero testemunhar para você aqui, tá? Há muitos anos atrás, eu fui acometido de uma pneumonia dupla, tá? Nos 2 pulmões. E eu prometi para Deus naquela época lá que por onde eu passasse, onde Ele me desse vida e graça, eu iria testemunhar para a glória do seu nome. Eu quero que você fique bem atento a esse testemunho aqui. É um dos 2 testemunhos que eu quero dar nessa noite, para a glória e honra de Jesus Cristo, o qual fez esta obra na minha vida. Esta pneumonia, queridos, em questão de 15 dias ela me derrubou, ela me deixou completamente esqueletizado, tá? Pele e osso, muito pouca carne. Essa face que você está vendo, que hoje, as bochechas, tudo isso aqui praticamente entrou para dentro, ficou só os buracões dos olhos ali, os olhos lá dentro no fundo, tá? Secou o corpo inteiro, começou a secar. Em 15 dias eu virei um esqueleto. Naquela época a miséria era tão grande, sem pai, sem mãe praticamente, assim para nada, sem uma estrutura, sem condições financeiras. Eu fiquei deitado em um porão de uma casa, e conforme a doença foi se alastrando, eu fiquei lá. E graças a Deus que uma irmã minha mais velha, ela me encontrou um dia naquela situação, em cima de um colchão lá no chão. Ela me juntou de lá, me levou até o hospital. Chegando no hospital Pompeia, eu me lembro bem que conforme me dava aquelas pontadas debaixo dos 2 pulmões, o grito era inevitável, não tinha como não gritar. E chegando no hospital, houve uma contenda na entrada do hospital, ali na recepção, aonde não queriam dar para mim um quarto, não queriam que eu ficasse baixado, internado ali, mesmo estando ali praticamente à beira da morte. Não queriam que eu ficasse internado, porque não tínhamos dinheiro, para pagar ali a entrada, enfim, fazer documentações de entrada e já pagar um pouco para o hospital. Eu me lembro bem que mais de 10 minutos ali, minha irmã lutando com a recepção, e eles mentindo que não tinha quarto vago naquela época lá, não tinha condições nenhuma de eu dar baixa naquele hospital. E eu quieto lá, sentado em uma cadeira, num canto, gritando. Eu gritava de dor, e conforme a pontada ela comia por dentro, eu gritava. E me lembro bem que após 10 minutos mais ou menos ali de contenda entre a minha irmã e
a recepção ali já foi chamada, até mesmo o gerente do hospital na época lá, o coordenador, né? E daqui a pouquinho ele disse, não tem quarto, não tem como internar ele e pronto, não tem o que fazer, né? Vou botar ali no pronto-socorro, ali, dar umas injeções e deixa ali, a gente não tem quarto, tá? Mas mesmo assim, eles não queriam, naquela época era bem difícil o negócio, eles não queriam nem sequer botar ali no pronto-socorro. E eu me lembro que daqui a pouquinho entrou o médico, bem vestido, bonito, com uma pasta, uma maleta na mão. Quando esse médico ele entra na porta do hospital, na recepção, ele viu a contenda e disse assim, por que vocês estão mentindo? Por que vocês mentem que não tem quarto? Eu sei que está cheio de quarto vazio lá em cima. Imediatamente me pega esse rapaz ali e o conduz a um quarto lá em cima, já. E a ordem dada por esse médico foi como que uma autoridade falando muito forte. Rapidamente houve uma correria na recepção, arrumaram uma maca, me deitaram, já começaram a me tratar melhor, já começaram a tratar melhor a minha irmã, e rapidamente já estava eu, fui levado a um quarto lá em cima no último andar, um quarto sozinho, com uma cama bonita lá. Veja bem, tinha um monte de quartos e camas vazios. O diabo queria me matar naquela época já, ele já queria que eu perecesse ali, nem tivesse a oportunidade de conhecer a Jesus e a salvação. E naquele mesmo instante que eu estava deitado sobre aquela cama, chega esse doutor, esse médico, e disse assim, a partir de hoje eu cuido de ti. Pode ficar tranquilo que a partir de hoje eu vou cuidar de você. E eu me lembro que esse médico sai do quarto e na sequência entra outro médico que já trouxe medicações para mim e me medicaram. E eu já fui pro soro. E eu me lembro que após esse médico ter falado comigo, esse primeiro médico ali, já começou a aliviar as dores das pontadas nos pulmões. Isso é extraordinário. Já começou a aliviar as dores, já comecei a sentir uma paz e um alívio muito grande. E eu me lembro que ali pelo 4º dia, mais ou menos, ou 5º dia de internação, aquele segundo médico que veio e fez a medicação, ele vinha todo dia dar uma olhada como é que eu estava. E aí pelo 4º dia, mais ou menos, chegou um pastor no hospital. Ele foi orar por algumas pessoas, né? Um homem muito abençoado. Ele foi orar por algumas pessoas que estavam hospitalizadas e ele foi, a minha irmã chamou ele, ora por esse rapaz. Ele veio até a cama onde eu estava e disse assim, ô moço, aceita Jesus? E eu não quero saber de Jesus, nem conheço esse cara. Eu era bem estúpido, ignorante naquela época, mas eu nem conheço ele, nem quero saber. Esse negócio de crença aí. Né? Ele disse assim para mim, bom, mesmo que tu não aceite ele, eu vou orar por ti. Faz um propósito de que se ele te curar, né, te devolver a vida, tu vai para a igreja e vai servir a ele. Eu disse, não. Nem adianta tu orar, disse esse pastor, nem adianta tu orar, porque eu não quero saber esse negócio aí. E virei pro canto, deixei ele falando sozinho. Mas ele é um homem de Deus, né? Ele abriu a sua Bíblia, fez uma oração por mim, pedindo a Deus que tivesse piedade da minha alma, misericórdia de mim, e foi embora. Mas eu lá, virado para o canto, quieto, eu comecei a pensar comigo, poxa vida, né? Eu ofendi praticamente esse senhor, fui estúpido com ele, mesmo assim ele pediu a Deus que tivesse misericórdia de mim e me abençoasse. Bom Deus, se tu existe, como ele está falando, então me dá uma oportunidade, depois eu saindo daqui, eu vou para tua casa. Vou procurar uma igreja e vou te servir. Só que eu menti. Eu menti para Deus aquele dia, sabe? Mas mesmo assim Deus ouviu. Mesmo assim, ele vendo que eu estava mentindo lá dentro do meu coração para ele, ele ouviu. No 7º dia, recebi alta. Você vê, no 7º dia, mal e mal estava curado, né? Das dores, dos gritos que eu dava ali, já estava bem melhor a situação. Me deram alta para terminar as medicações em casa. Eu levei 90 bezetacilos e penicilina para casa para fazer um tratamento de 3 meses em casa. Para terminar de matar completamente a enfermidade, né? As infecções dos pulmões. E só que assim, eu fui para casa, acho que eu fiz umas 6 ou 7 no máximo. Eu comecei a me sentir melhor, eu cortei aquele negócio, não aguentava mais os braços,
as nádegas toda furada de tanta injeção. Digo, não, chega, eu não quero mais saber isso aí. Eu já estou bem melhor. E fui para a igreja. Só que assim, eu fui um culto, 2 lá, agradeci lá o pastor, esse que oraram por mim, e voltei para casa e o meu negócio era farra. O meu negócio era festa, era bagunça, era bebida, era álcool. Naquela época. Naquela época ainda não tinha as drogas, pelo menos aqui no país não tinha. Mas a bebida alcoólica era o mal da época, né? Antigamente o pessoal colocava a culpa na bebida, matava, estrupava, roubava, pintava e bordava. Era bebida, estava um bebê. Hoje é as drogas, você sabe como funciona. Então naquela época, eu fui para a lancheria, bebi de novo, comecei a beber, larguei mão da medicação que eu estava tomando. E começou aquela dor de novo, infernal nas minhas costas. Digo, meu Deus do céu, o que é isso? E num domingo que era para mim para a igreja, eu estava deitado em cima de uma cama mal com aquelas dores horríveis, parecia que tinha voltado toda aquela enfermidade. E chegou uma irmã minha que nem cristã ela é. E hoje eu entendo que Deus usou a boca dela dizendo assim, sabe por que tu está em cima dessa cama? Porque tu é rebelde. Experimenta levantar daí e ir para minha casa hoje e tu vai ver a diferença. Ela falou essas palavras, eu xinguei ela. Ela saiu dali. Mas eu comecei a pensar comigo, poxa vida, será que é verdade mesmo? Vou experimentar. Levantei e fui para a igreja. Chegando na igreja lá, as dores desapareceram completamente. Mas antes da alta, na saída do hospital, os médicos, a recepção, aliás, não queria deixar eu sair do hospital e nem minha irmã de novo, porque a gente não tinha dinheiro para pagar as contas. Estava muito naquela época lá. Nós não tínhamos nem para embora, família bem pobre. E contenda vai, contenda vem, não deixava a gente tirar a minha mochilinha lá de dentro, e nem ela sair de lá sem pagar as contas ali, queria que ela assinasse termos de pagamento, mas não tinha nem condição de assinar nada, nem documentação para assinar documento nenhum, né? E começaram a discutir com ela. Porque ficou internado, esse irmão ficou internado 7 dias aqui, não pagou nada e não vai pagar nada, tem que pagar e pronto. Eu me lembro, queridos, que naquele exato momento ali que ela já estava ficando sem palavras, né? Sem argumento, mesmo explicando a situação, aquele primeiro médico, ele entra de novo e diz assim, por que estão discutindo com eles? Põe tudo na minha conta que eu vou pagar. Põe a minha conta, a dívida dele aqui que eu pago. No mesmo instante todo mundo se calou outra vez, liberaram a minha irmã, nós fomos embora. E passado algum tempo, depois que eu conheci Jesus de verdade, eu voltei no hospital, digo, eu gostaria de saber, levei os exames lá, os raios-x, as notas, digo, eu gostaria de conhecer o médico fulano aqui, teve tal dia, assim, as enfermeiras lá, as atendentes, as recepcionistas disseram assim, olha, senhor, aqui nesse hospital nunca trabalhou esse médico, nunca esteve aqui, ninguém conhece ele aqui no hospital. Claro que não poderiam conhecê-lo, não iriam poder conhecê-lo. Ali eu passei a saber que Jesus Cristo esteve lá, deu 2 ordens a meu respeito, pagou a minha conta física, eu já tinha pagado espiritualmente, pagou a minha conta física lá também, minha dívida, graças a Deus. Daquele dia em diante eu passei a entender quem esteve lá, me auxiliando, me dando graça, para poder estar aqui hoje testemunhando para você. Foi ele. Ele foi lá, deu ordem para que me atendesse e também deu ordem para que me deixasse sair, porque ele pagaria a conta. Eu perguntei a dívida. Disseram assim, não ficou nenhuma dívida aqui. Não tem nenhuma dívida a teu respeito aqui no hospital. Eu não tinha mais nenhum papel, nada, absolutamente nada. Jesus acalmou a tempestade na minha vida. E quem sabe estou falando com pessoas que estão passando por momentos difíceis, por momentos de grandes dificuldade, por apertos financeiros, apertos espirituais, desenganados pela medicina. Eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, Ele pode entrar na tua casa hoje, Ele pode entrar na tua vida, Ele pode entrar na tua dificuldade nessa noite e acalmar essa tempestade que tem assolado você, querido. Acredite nisso. Acredite nisso. Jesus está vivo, forte, poderoso, pronto
pronto para te ajudar nesta noite. Se você crer, daqui a pouco nós vamos orar e Ele vai entrar com providência. Acredite, você vai ver. Passado-se mais ou menos meio ano, já estava na igreja agora, batizado. Foi acometido de um câncer na cabeça. Veja que luta terrível, né? Recém-curado de uma pneumonia dupla, um câncer na cabeça. E era tão terrível que sangrava demais as minhas narinas. E eu já era crente, presta bem atenção agora, eu já era cristão, já estava batizado nas águas, servindo a Deus na igreja. E eu lá nessa situação, eu não podia trabalhar meus aluguéis. Eu já estava pagando aluguel agora, porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Ele tira da lama, da miséria mesmo e transforma a vida dessa pessoa. Eu saí do poço que eu morava lá, praticamente do porão velho, cheio de água lá, de água pelas paredes, uma sujeira, um mofo terrível assim. Nem piso tinha naquela época direito, lá era tipo um barro lá dentro, lá no lembro. Era ali que eu ficava. Jesus me tira de lá, me colocou ao lado de um outro irmão na igreja, e nós dividimos o aluguel, fomos morar junto, eu e ele, dividimos as despesas. E já fazia mais ou menos 3 a 4 meses que eu não podia mais trabalhar porque sangrava demais meu nariz. E naqueles dias apareceu para mim umas cerâmicas para colocar ali no bairro da cidade aqui. Eu fui, peguei minhas ferramentas, peguei o ônibus e fui lá para sentar cerâmica. Tipo, vai dar para começar a pagar minhas dívidas, né? Os aluguéis estão atrasados, o irmão estava pagando, a comida, a água, a luz, enfim. E quando eu chego lá, eu sentei em uma carreira de pedra, de cerâmica, e quando eu fui erguer um saco de cimento, arrebentou de novo, estourou de novo, aquela dor insuportável na cabeça e começou a sangrar. Começou a verter sangue, o sangue, cada vez que saía aquele sangue era um sangue preto, nem bordô, vermelho, era preto, era fedido aquele sangue. E a dona disse assim para mim, olha, pega a tua ferramenta, rapaz, e vai embora daqui porque tu vai morrer de hemorragia. Eu não quero que aconteça aqui dentro da minha casa. Eu disse, senhora, pelo amor de Deus, eu preciso desse trabalho, eu preciso terminar esse trabalho aqui, eu preciso desse dinheiro. Ela disse assim, não, mas na situação que tu tá, eu não aceito. Vai embora daqui. E naquele dia, querido, eu saí dali, peguei minha ferramenta, eu saí chorando. Eu subi a rua chorando até a parada do ônibus, tomei o ônibus chorando, sangrando meu nariz com um pano, que ela me deu um pano, eu coloquei, e o sangue não queria parar. Eu cheguei na casinha minha que eu morava lá, pagando aluguel na época. Eu me lembro bem como se fosse hoje. Eu dobrei meu joelho lá dentro do quartinho e disse para Jesus assim, ó Senhor, o negócio é o seguinte, eu te aceitei como Deus, como Senhor na minha vida, como Salvador, e sempre me falavam na igreja lá que tu faz milagre acontecer. Pois bem, eu estou cansado de esperar, faz meio ano que eu estou esperando por esse milagre. Se hoje, eu vou a última vez na tua casa hoje à tarde, se tu não me curar hoje, tu me esquece. Tu pode me colocar onde tu quiser depois, na cama, no hospital, no inferno, mas eu não quero mais saber porque tu não existe. Ouça o que aconteceu. Eu terminei aquela oração, o sangue parou na hora. Isso era por volta mais ou menos ali de meio-dia. O sangue parou, eu nem almocei. Não tinha fome nem vontade de comer, de tão angustiado que eu estava. Eu saí da minha casinha, tinha um carreiro para sair na rua mais ou menos lá, uns 30 metros assim. Eu saí por aquele carreiro, quando eu desço na rua, em direção à igreja, tinha um fardo de dinheiro na calçada. Eu juntei aquele dinheiro, olhei para todos os lados, não vi ninguém, voltei, peguei minha Bíblia e fui no Velho Testamento e dei uma olhada nos achados e perdidos, o que eu deveria fazer com aquele dinheiro, se eu poderia usufruir daquele dinheiro. E vi que, de acordo com as escrituras, eu poderia usar aquele dinheiro. Eu contei o dinheiro dentro de casa rapidamente, deu para pagar todos os aluguéis atrasados, deu para fazer um rancho, deu para mim tomar um refrigerante, fazia muito tempo que eu estava com vontade, deu para mim comer uma rapadurinha que eu gostava muito naquela época e não tinha, tá? Deu para fazer muitas coisas ali, ainda sobrou uns trocados no bolso. Separei tudo, deixei separado em casa, tirei o dízimo desse dinheiro que eu achei ali e fui para a igreja. Chegando na igreja, me sentei lá nos últimos bancos da igreja, fiquei quieto. O pavilhão dava uns 50 metros de comprimento, era um pavilhão grande naquela época, tá? Naquela tarde estava pregando um homem de Deus chamado Birajara Capiote. Homem de Deus, nunca mais ouvi, tá?
Mas se alguém o conhece aí, sabe bem de quem eu estou falando, né? Birajara Capiotti. E esse homem, ele pregou a palavra de Deus, lá pelas tantas, Deus começou a usá-lo em revelações e profecias no altar. E ele diz assim: eu quero orar aqui na frente, eu quero chamar um jovem que está sentado aí no meio da multidão, tá? Que você tem sofrido você tem colocado muito sangue de hemorragia nos teus narizes, e esse sangue é preto e fede. É um tumor na tua cabeça, por isso essas dores insuportáveis quando te... E eu já tinha procurado os médicos, viu? Para você não ficar com dor, eu já tinha procurado os médicos. Os médicos disseram o seguinte: o teu caso é grave, tá? Só uma cirurgia e tu ainda pode perder metade da tua cabeça, do teu cérebro, e ficar fora de si, se nós operarmos. É grave o negócio, tá? Nós temos que cauterizar umas veias aí e dar uma limpada por dentro. Digo, meu Deus do céu, eu não quero saber disso aí. Ou Jesus, tu me mata ou tu me cura, das duas uma, mas eu não vou deixar cortar minha cabeça. E ele disse assim: e fede esse sangue quando sai da tua cabeça, as dores é insuportável enquanto não sai, de fato. Né? Algumas outras pessoas que estavam sofrendo com algum tipo de problema também de hemorragia, levantaram as suas mãos. E eu quieto lá atrás. Mas eu já sabia naquele momento que Deus estava falando comigo, porque eu senti aquele sopro do Espírito Santo, aquele calor gostoso, aleluia. Eu senti aquele amor tão grande pela minha alma, pela minha vida, eu senti aquele alívio tão grande, eu sabia que era comigo. Eu deixei para ver. E quando o homem de Deus começou a dizer que ele ia desistir, que você ia perder a bênção, né? Aí sim, eu deixei por último. Depois todo mundo baixou as suas mãos, eu mal levantei a mão, ele lá atrás, lá nos últimos bancos, o Espírito Santo me mostra lá, uma luz em cima daquele jovem, vem cá. E quando eu começo a caminhar em direção ao altar de Deus, o Espírito Santo começou a falar na boca e disse assim: filho, tu disse hoje que era a última vez que tu vinha na minha casa, lá naquele quartinho, aleluia, onde tu dobrou teu joelho, tu disse para mim que era a última vez que tu vinha na minha casa, se eu não te curasse. Mas eu já te mostrei lá na saída da tua casa, eu pago as tuas contas, viu? Eu pago, porque eu me responsabilizei por ti, eu pago as tuas contas. E te digo mais, nunca mais murmure de mim a partir de hoje, porque eu estava curando a tua cabeça desse tumor. Eu estava limpando o teu sangue, porque eu te quero limpo para mim. Então cada vez que o sangue saía, filho, era eu limpando o tumor da tua cabeça. Mas a partir de hoje, eu vou te mostrar que eu sou Deus na tua vida. Alamandarábias da Gassuri me canta. Ao tocar na minha cabeça, desapareceu completamente qualquer sintoma de dor. E já fazem mais de 28 anos que eu nunca mais sofri daquela enfermidade. E disse ele assim: agora tu vai para casa e limpa os teus narizes e nunca mais tu vai sofrer deste mal. Eu desandei em choro. Dizem que o homem não chora, né? Que não, bobagem, isso é palhaçada de gaúcho que se diz macho, tá? O homem chora sim. Na presença de Deus não tem homem, não tem gaúcho violento e macho que não chore. A presença do Espírito Santo não tem quem não se derreta. Eu voltei para o meu banco, agradeci muito a Deus em lágrimas, esperei terminar o culto. Fui para a minha casinha lá e peguei uns palitos e comecei a limpar os meus narizes, que o sangue havia secado ali. O Senhor cauterizou as veias, limpou minha cabeça completamente. E naquele instante, queridos, eu limpei meu nariz e fui na rua lá fora, peguei uns pesos que tinha no porãozinho, ergui para ver se ia sangrar. Tudo normal outra vez. Os discípulos perguntaram aqui: quem é este que manda e tudo obedece? Quem é este que até as tempestades lhe obedece? O mar se cala quando ele manda, o vento se aquieta quando ele fala. Este é Jesus. Este Jesus, ele quer entrar na tua vida. Ele quer sarar você, ele quer curar você dessa enfermidade. Ele quer arrancar esse tumor pela raiz, ele quer curar você dessa AIDS. Ele quer arrancar essa enfermidade que os médicos já disseram para você que não tem cura. Tem cura em nome de Jesus, tem milagre sim a caminho da tua vida, tem milagre a caminho da tua casa, tem milagre a caminho da tua família, tem milagre a caminho do teu trabalho, tem portas que vão se abrir em nome de Jesus Cristo na tua vida, porque este Jesus, ele acalma tempestades, sejam elas as mais violentas que existam.
Querido, eu vou fazer uma... Eu não vou mais pregar. Não precisa. Não precisa. Se eu fosse te falar aqui de tantas tempestades que Jesus acalmou na vida de pessoas que se encontraram com Ele, na vida de pessoas que caminharam perto de Jesus, você ficaria estarrecido em ver as maravilhas. As maravilhas que Ele operou e opera. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Viu? Eu quero deixar assim, ó, de livre e espontânea vontade para você fazer o teu pedido. Ali nos comentários você vai encontrar, você deixa o teu pedido, tá? Tem o meu contato se você quiser pedir uma oração particular, tem o meu contato ali, tá? Você pode entrar em contato conosco. Já sábado já tivemos resultado, né? É o 6º dia de trabalho praticamente aqui no YouTube. Nós já tivemos resultado aqui mesmo. Aqui mesmo já veio pessoas aqui. Ficaram libertas na hora através da oração da fé. Libertas. Tanto espiritualmente como fisicamente. Tá? Aceitaram Jesus e já estão fazendo correntes de libertação conosco. Já estão fazendo correntes. Tá? Isso é para você que do outro lado fica murmurando, dizendo que eu sou mais um, que estou à procura de dinheiro. Eu trabalho, graças a Deus. Eu trabalho, sou um construtor civil, trabalho na construção. Tá bom? Para você que é murmurador, para você que fica dizendo que eu sou mais um, tá? Se você precisar da oração deste mais um, eu estou aqui por orar por ti também. Porque eu tenho certeza nesse Deus que eu sei, que Ele nunca me deixou envergonhado em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E eu prometi para Ele, Senhor, por este mundo afora, onde tu me levares, eu vou testemunhar da tua grandeza e do que o Senhor fez na minha vida. Tá? Eu vou fazer uma pequena oração por ti nessa noite aqui. Mas não deixe de dar testemunho, você que vai ser alcançado. Você que será alcançado. Através dessa oração, através desse testemunho, através dessa pregação, muitas vidas serão curadas, milagrosamente alcançarão milagres de Deus, acredite. Se você não tem fé, eu tenho fé para isso acontecer na tua vida. Se você não acredita nisso, eu tenho fé para orar por ti e o milagre, a libertação vai acontecer na tua vida. Vai acontecer na tua vida. Tá bom? Convido você a fechar os teus olhos e nós vamos fazer uma breve oração a Deus. Feche os teus olhos um minuto. Se for possível, estenda uma das tuas mãos, erga uma das tuas mãos em direção aos céus, a Deus. Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, eu quero neste momento, Pai, orar por estas pessoas agora. Meu Deus, estas vidas que estão, Senhor, atribuladas. Estas pessoas, meu Deus, que estão desenganadas pela medicina. Estas pessoas, Senhor, que estão com a vida toda enrolada. Estas pessoas que já não têm mais uma saída. Oh, meu Deus. Conforme Tu me mandou, Senhor, eu estou aqui. Eu rogo-Te agora, ó grande Jeová Deus, toca nesta vida. Toca nesta pessoa com as Tuas mãos milagrosas, com as Tuas mãos de sangue. As Tuas mãos que foram furadas lá na cruz do Calvário, Senhor. Arranca essa AIDS agora. Arranca este câncer pela raiz, esse tumor. Seja ele aonde estiver no corpo desta pessoa, este nódulo, esse caroço. Faça desaparecer agora em nome de Jesus. Enfermidade, doença maldita, espírito de enfermidade que está no corpo desta pessoa. Ouça, no nome de Jesus, eu te ordeno. Saia, vá embora, sai deste corpo, deixa esta alma em paz em nome de Jesus. É uma ordem, não é pedido, não é ordem. Sai, desaparece agora, em nome de Jesus. Toda a doença que está alojada no corpo desta pessoa, vai embora, suma em nome de Jesus. Sai da cabeça, tumor desapareça, sai espírito da loucura, demônio da confusão, sai dessa cabeça. Sai do corpo deste homem, desta mulher, deste jovem. Deixa esta criança em paz. Suma agora em nome de Jesus. Espírito da cegueira, espírito da mudez, da surdez. Sai deste corpo agora em nome de Jesus.
Demônio do suicídio, cai por terra. É uma ordem em nome de Jesus, não é pedido. Sai do corpo desta vítima agora em nome de Jesus. Meu Deus, opera grandes obras, grandes sinais na vida destas pessoas, para que o teu glorioso nome seja glorificado, no nome de Jesus. E a todo espírito que vai, meu Deus, intentar amarrar o corpo desta pessoa, a vida desta pessoa, para que ela não consiga testemunhar, para que ela não consiga procurar tua casa, e eu aprisiono no nome de Jesus agora esses demônios. Eu ordeno que essas cadeias, esses grilhões, essas algemas que têm aprisionado esta vida, esta alma, rompa-se de alto a baixo em nome de Jesus, e esta pessoa seja milagrosamente alcançada nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amados, que Deus te abençoe em nome de Jesus nessa noite, né? Nós encerramos aqui. Inscreva-se lá no nosso canal, ative o sino lá para você receber novos vídeos, novas orações, tá? E quando precisar, nós estamos aqui em nome de Senhor Jesus. Deus te abençoe nesta noite.